Notícias de última hora do sul do Mar Vermelho. A situação de segurança no Oriente Médio acaba de escalar para uma nova fase crítica. Em um anúncio ousado divulgado há poucas horas, as forças rebeldes Houthi no Iêmen reivindicaram um ataque direto de míssil contra a joia da coroa do poder naval americano, o porta-aviões da classe Nimitz USS Harry S. Truman. De acordo com o comunicado transmitido pelo porta-voz militar do grupo, Yahya Sari, isso marca a sua terceira operação direcionada contra o grupo de ataque de porta-aviões americano em menos de uma semana. A declaração alega audaciosamente que o ataque foi preciso e forçou o super porta-aviões de 97 mil toneladas a, cito, recuar de sua estação operacional. Essa narrativa está atualmente inundando os canais de mídia social e os noticiários regionais, pintando um quadro de uma frota americana paralisada. No entanto, a realidade na água conta uma história completamente diferente. Recebemos a atualização operacional oficial do Pentágono e do Comando Central dos Estados Unidos, CENTCOM. O Departamento de Defesa negou categoricamente essas alegações. O Major-General Pat Ryder, secretário de imprensa do Pentágono, confirmou que, embora um lançamento de míssil balístico originado de território controlado pelos Houthi no Iêmen tenha sido detectado, o projétil não representou ameaça ao navio. Os dados oficiais de telemetria são condenatórios para a narrativa rebelde. O míssil caiu em mar aberto, errando o USS Harry S. Truman não por pés nem por jardas, mas por mais de 100 milhas náuticas. Não houve danos ao porta-aviões, nem ferimentos à tripulação e absolutamente nenhuma retirada. O grupo de ataque de porta-aviões permanece na estação conduzindo operações de voo conforme programado. Este incidente, no entanto, destaca uma realidade perigosa. Embora este ataque específico tenha sido uma falha técnica, a intenção era letal. Estamos testemunhando um ator não estatal tentando utilizar mísseis balísticos antinavio para negar o controle do mar à marinha mais poderosa do mundo. No briefing de hoje, ignoraremos a propaganda e dissecaremos os dados concretos. Analisaremos a arquitetura defensiva do grupo de ataque Truman, a trajetória das armas Houthi e a razão estratégica pela qual a Marinha dos hoje está mantendo sua posição, apesar do aumento da temperatura no Mar Vermelho. Para compreender verdadeiramente a gravidade deste confronto, devemos deixar de lado a retórica política e olhar estritamente para o hardware. Estamos analisando um confronto entre a plataforma naval mais sofisticada da história da humanidade e uma ameaça assimétrica surpreendentemente resiliente. Vamos olhar para as especificações técnicas do alvo principal, o USS Harry S. Truman, designado CVN-75. O Truman é o oitavo porta-aviões de propulsão nuclear da classe Nimitz da Marinha dos Estados Unidos. Quando os Houthis afirmam ter forçado uma retirada, eles estão se referindo a um território soberano flutuante que desloca aproximadamente 97 mil toneladas longas. Isso não é meramente um navio, é uma base aérea móvel alimentada por 2 reatores nucleares Westinghouse A4W. Esses reatores geram energia suficiente para iluminar uma pequena cidade, mas mais importante, fornecem à embarcação alcance ilimitado. O Truman pode navegar a velocidades superiores a 30 nós indefinidamente, limitado apenas pela resistência da tripulação e pelo suprimento de combustível de aviação e munições. A principal arma ofensiva do navio é a ala aérea embarcada Carrier Air Wing 1. Esta ala consiste em cerca de 75 aeronaves, incluindo 4 esquadrões de F-A-8 e F-Super Hornets. Esses jatos são os cavalos de batalha da frota, capazes de lançar munições guiadas de precisão com exatidão milimétrica. Mas a verdadeira força defensiva do porta-aviões reside em seus olhos e ouvidos. A ala aérea implanta o E-2D Advanced Hawkeye. Esta é uma aeronave de alerta aéreo antecipado e de comando e controle. Seu radar pode detectar lançamentos hostis e contatos aéreos a centenas de milhas de distância, muito antes de representarem uma ameaça ao navio. Apoiando-os estão os ESA-18G Growlers, aeronaves especializadas em guerra eletrónica capazes de bloquear o radar inimigo e cortar os links de comunicação que guiam os mísseis que se aproximam. No entanto, um porta-aviões nunca luta sozinho. O grupo de ataque de porta-aviões é um conceito doutrinário. O Truman é cercado por um anel de aço conhecido como tela de escolta. Isso normalmente inclui cruzadores de mísseis guiados da classe Ticonderoga e contra-torpedeiros de mísseis guiados da classe Arleigh Burke. Esses navios são equipados com o sistema de combate Aegis, a rede de defesa aérea mais avançada do mundo.
Eles carregam interceptadores Standard Missile 2 e Standard Missile 6, projetados especificamente para derrubar mísseis balísticos e de cruzeiro na fase terminal do voo. Agora vamos analisar as capacidades do adversário. As forças Houthi no Iêmen evoluíram rapidamente de uma milícia de guerrilha para uma força que possui capacidades antinavio de nível estatal, em grande parte devido à transferência de tecnologia consistente com os projetos iranianos. O sistema de armas provavelmente usado nesta tentativa de ataque pertence à família de mísseis balísticos antinavio, ou ASBMs. A inteligência sugere o uso de variantes semelhantes aos mísseis iranianos Khalij Fars ou Tankil. Um ASBM é fundamentalmente diferente de um míssil de cruzeiro. Ele segue uma trajetória balística, subindo alto na atmosfera antes de descer em velocidades hipersónicas em direção ao alvo. Para atingir um porta-aviões em movimento, que está constantemente manobrando a 30 milhas por hora, o míssil requer orientação terminal avançada. Ele precisa de um buscador de radar ativo em seu cone de nariz para travar no navio nos segundos finais do mergulho e precisa de superfícies de controle aerodinâmico para ajustar seu curso. Isso nos leva ao ponto de dados divulgado pelo Pentágono. O míssil errou por mais de 100 milhas náuticas. No mundo das munições guiadas de precisão, um erro de 100 milhas não é um quase acerto, é uma falha completa da cadeia de alvos. Essa enorme margem de erro sugere um de dois cenários. Primeiro, as forças Houthi podem não ter dados de alvos além do horizonte, over the horizon, em tempo real, sem um feed de satélite, uma aeronave de patrulha marítima ou uma rede de radares sofisticados para identificar as coordenadas exatas do porta-aviões no momento do lançamento. Eles estão essencialmente atirando às cegas em uma grade geral. Segundo, é altamente provável que a suíte de guerra eletrónica do grupo de ataque, possivelmente o sistema SLQ-32, tenha bloqueado ou enganado com sucesso o sistema de orientação do míssil, fazendo com que ele perdesse a trava e caísse inofensivamente no mar. Geograficamente, o contexto estratégico não pode ser exagerado. O USS Harry S. Truman está operando no Mar Vermelho, uma artéria vital para a economia global. Ao sul fica o Estreito de Bab el-Mandeb, um ponto de estrangulamento por onde passa aproximadamente 12% do comércio global total, incluindo um volume massivo de petróleo e gás natural. A Marinha dos Estados Unidos não está apenas presente para projetar poder. Ela está lá para defender o princípio da liberdade de navegação. A presença de um grupo de ataque de porta-aviões nessas águas confinadas é um risco calculado. O Mar Vermelho é estreito, limitando o espaço de manobra para uma embarcação desse tamanho. Essa proximidade da costa reduz o tempo de reação disponível para as equipes de defesa quando um míssil é detectado. Ao contrário do Pacífico Aberto, onde ameaças podem ser vistas a centenas de milhas de distância, o teatro do Mar Vermelho comprime a cadeia de abate, kill chain. Os Houthis estão tentando explorar essa geografia. Eles estão utilizando uma estratégia conhecida como anti-acesso, negação de área, ou A2AD. O objetivo deles não é necessariamente afundar o porta-aviões, o que é incrivelmente difícil, mas criar uma zona de perigo tão alta que o custo de operar lá se torne política e economicamente insustentável para o Ocidente. No entanto, apesar desses riscos, o Truman permanece. A decisão de manter o porta-aviões na estação após 3 alegados ataques envia um sinal claro. Demonstra confiança nos sistemas de defesa Aegis e uma recusa em ceder o controle de águas internacionais a um ator não estatal. A guerra narrativa está ocorrendo tão ferozmente quanto a cinética. Ao reivindicar um acerto e uma retirada, os Houthis visam marcar uma vitória de propaganda para seu público doméstico e aliados regionais. Mas os dados frios e duros de telemetria da Marinha dos Treasures sugerem que, embora a intenção de matar seja real, a capacidade de executar um ataque em um super porta-aviões em movimento ainda deixa a desejar, exatamente por 100 milhas. Para reconstruir os eventos das últimas 48 horas, devemos entrar no Centro de Informações de Combate, ou CIC, do USS Harry S. Truman. A narrativa de uma retirada desmorona quando examinamos a linha do tempo minuto a minuto das operações no sul do Mar Vermelho. A sequência começou com indicadores de alerta antecipado. Sensores infravermelhos baseados no espaço detectaram uma assinatura de calor consistente com um lançamento de míssil balístico originado de território controlado pelos Houthi no Iêmen. Em segundos, esses dados foram retransmitidos via link de dados táticos para o grupo de ataque de porta-aviões, a bordo dos contra-torpedeiros de escolta.
provavelmente navios da classe Arleigh Burke designados para a tela de defesa aérea, os painéis de radar SCPI-1 começaram imediatamente a rastrear a trajetória do projétil. Neste momento crítico, o sistema de combate Aegis calculou automaticamente o ponto de impacto. Em um cenário de engajamento real, o CC seria um caos disciplinado. Oficiais de controle de fogo autorizando interceptadores, especialistas em guerra eletrónica ativando protocolos de bloqueio e o navio manobrando em velocidade máxima de emergência. No entanto, a telemetria contou uma história diferente. A trilha balística mostrou que o míssil estava totalmente fora de curso. De acordo com o Departamento de Defesa, o projétil encerrou sua trajetória de voo em águas abertas. A distância entre o ponto de impacto e o USS Harry S. Truman foi registrada em mais de 100 milhas náuticas. Para colocar isso em perspectiva, o míssil caiu mais perto da costa da Eritreia do que do porta-aviões americano. Nenhum engajamento cinético foi necessário. Os sistemas de armas de aproximação CIWS do navio não dispararam. Os mísseis de estrutura rotativa, RAM, permaneceram em seus lançadores. O porta-aviões não estremeceu com um quase acerto. De fato, a tripulação no convés de voo provavelmente nunca viu o impacto na água. Enquanto a máquina de propaganda Houthi redigia declarações reivindicando um acerto preciso e retirada forçada, os registros do convés do Truman mostram que o navio estava, na verdade, conduzindo operações de voo cíclicas de rotina. O porta-aviões virou contra o vento, não para fugir, mas para gerar a velocidade do vento sobre o convés necessária para lançar suas aeronaves. Simultaneamente, devemos abordar um evento operacional separado, mas crítico, que foi transformado em arma por canais de guerra de informação opostos. A Marinha dos Yatushnews confirmou a perda de um FA-18E Super Hornet. É imperativo distinguir este evento do ataque com mísseis. Esta não foi uma perda em combate. O incidente ocorreu durante um ciclo de reabastecimento e reposicionamento sob mau tempo. Um Super Hornet estava sendo rebocado no convés de voo quando uma rajada repentina e violenta, comum no Mar Vermelho, fez com que a aeronave fosse soprada para o mar. O piloto não estava no cockpit, não houve baixas de pessoal. Isso é classificado como um acidente de classe A Mishap, um acidente técnico, não o resultado de fogo inimigo. Ao confundir este acidente com seu lançamento fracassado de míssil, as forças Houthi estão tentando fabricar uma vitória onde nenhuma existe. Após a queda do míssil na água, a resposta do grupo de ataque de porta-aviões foi comedida e inabalável. O comandante do Comando Central dos Istochtes não ordenou uma retirada. Em vez disso, a ala aérea continuou sua geração de sortidas. Os FA-18 foram catapultados do convés para conduzir patrulhas aéreas defensivas e missões de vigilância de superfície. Em um briefing no Pentágono, o secretário de imprensa, Major-General Pat Ryder, abordou a situação com clareza absoluta. Cito a declaração oficial do general. As alegações de que o porta-aviões foi atingido ou forçado a se mover são patentemente falsas. O míssil impactou na água significativamente longe do navio. Continuaremos a operar onde o direito internacional permitir. Diplomaticamente, a reação foi rápida. Os Estados Unidos emitiram uma démarche para atores regionais que apoiam a cadeia de suprimentos Houthi, apontando especificamente para o fornecimento de componentes balísticos. Enquanto isso, a interceptação de conversas de rádio sugere que o comando Houthi está sob pressão significativa para mostrar resultados, levando a essas alegações exageradas. A realidade operacional na água agora é condição 3, um estado elevado de prontidão de guerra. Os contratorpedeiros estão mantendo uma postura defensiva rígida. As patrulhas aéreas de combate estão voando continuamente acima. O Truman não está recuando, ele está permanecendo na área loitering. Esta é uma escolha tática específica. Ao permanecer na zona contestada, o grupo de ataque está efetivamente desafiando a força oposta a esgotar seus estoques limitados de mísseis contra um alvo que eles parecem não conseguir encontrar, muito menos atingir. Para decifrar o significado mais profundo deste ataque fracassado, devemos recorrer à análise de especialistas em guerra naval e observadores estratégicos. O Instituto para o Estudo da Guerra e analistas navais do The War Zone alertam há muito tempo sobre a democratização das capacidades anti-navio. No entanto, este incidente específico revela uma lacuna crítica na ordem de batalha Houthi, a cadeia da BAT, Kill Chain. A análise de especialistas sugere que, embora os Houthis tenham adquirido com sucesso o hardware, os próprios mísseis balísticos, eles carecem fundamentalmente do software de guerra.
Inteligência, Vigilância e Reconhecimento, ou ISR. Como observado por analistas de defesa, atingir um porta-aviões em movimento a centenas de milhas de distância é um dos problemas matemáticos mais difíceis na guerra. Não é suficiente saber onde o navio estava há uma hora. Você deve saber onde ele estará quando o míssil chegar. A margem de erro de 100 milhas confirma uma hipótese há muito mantida pela inteligência ocidental. Os Houthis provavelmente estão disparando com dados obsoletos. Eles podem estar confiando em sistemas comerciais de rastreamento marítimo que muitas vezes sofrem atrasos ou são falsificados por embarcações militares, ou em avistamentos intermitentes de daus de pesca. Sem um link de dados contínuo e em tempo real para guiar o míssil em sua fase terminal, suas armas sofisticadas são efetivamente artilharia não guiada. Eles estão atirando em um fantasma. No entanto, não devemos ser complacentes. Analistas geopolíticos alertam que este ataque serve um propósito diferente. É um exemplo clássico de guerra de informação. Aos olhos da liderança Houthi, o erro físico é irrelevante se a propaganda acertar. Simplesmente alegando ter forçado um porta-aviões dos Ibás a recuar, eles projetam poder para seu público doméstico e apoiadores regionais. Eles estão fabricando uma narrativa de vitória para impulsionar o recrutamento e a legitimidade política. Além disso, há uma dimensão econômica sinistra nessa estratégia. Esta é uma estratégia de imposição de custos. Mesmo que cada míssil erre, a mera ameaça força a Marinha dos Iores a manter uma presença de alto ritmo e alto custo na região. Isso mantém as taxas de seguro de transporte para o Mar Vermelho em níveis astronómicos, estrangulando efetivamente uma das rotas comerciais mais importantes do mundo. Eles estão tentando tornar o custo da segurança maior do que o valor do próprio comércio. De uma perspectiva geopolítica mais ampla, todos os olhos se voltam para o fornecedor. As comunidades de inteligência concordam amplamente que essa tecnologia reflete os designs iranianos. O ataque fracassado fornece aos UPCs e seus aliados dados forenses valiosos. Ao analisar a telemetria do lançamento e o perfil de voo, a inteligência ocidental pode fazer engenharia reversa das capacidades da tecnologia de mísseis iraniana sem nunca ter que inspecionar os destroços. De certa forma, este ataque fracassado deu à Marinha dos Iores um exercício de tiro real gratuito para calibrar seus sensores contra uma ameaça balística do mundo real. O que vem a seguir? Previsores estratégicos do CISIS, Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, prevêem uma evolução perigosa. Se os Houthis puderem fechar a cadeia de abate, talvez usando drones mais avançados ou recebendo dados diretos de alvos por satélite de um Estado patrocinador, aquele erro de 100 milhas poderia rapidamente se tornar um erro de 10 milhas. A margem de erro está diminuindo. A Marinha dos Iores está atualmente vencendo a batalha técnica, mas o inimigo está aprendendo, se adaptando e atirando novamente. Em conclusão, os eventos das últimas 48 horas no Mar Vermelho servem como um estudo de caso claro na guerra naval moderna. Testemunhamos uma colisão entre duas realidades distintas, a realidade física do combate naval de alta tecnologia e a realidade virtual da guerra de informação. De um lado, temos as forças Houthi, utilizando a neblina de guerra para reivindicar vitórias que não alcançaram. Sua narrativa de um porta-aviões incapacitado e uma retirada forçada foi projetada para projetar força onde nenhuma existe. É uma arma psicológica voltada para o moral do Ocidente e a determinação da indústria naval global. Do outro lado, temos o USS Harry S. Truman e suas escoltas. Os dados, verificados por telemetria e confirmados pelo Pentágono, contam a verdadeira história. O erro de 100 milhas não é apenas uma estatística, é um testemunho da complexidade de atingir um alvo móvel no mar sem uma cadeia de abate completa. Valida a eficácia da defesa em camadas e das capacidades de guerra eletrónica da Marinha dos Iores. O porta-aviões permanece na estação, seu convés de voo ativo, sua missão inalterada. No entanto, esta vitória tática não deve gerar complacência estratégica. O Mar Vermelho tornou-se um laboratório de tiro real para tecnologia balística antinavio. O inimigo está observando, aprendendo e calibrando. A lacuna entre um erro e um acerto geralmente é apenas um salto tecnológico de distância. Enquanto o ponto de estrangulamento de Bab el-Mandeb permanecer contestado, o grupo de ataque de porta-aviões continuará a se manter como a parede de aço entre o comércio global e o caos. Para ficar à frente da neblina de guerra, você precisa de inteligência, não apenas notícias. Se você exige uma análise precisa e baseada em dados das operações navais sem exageros, certifique-se de se inscrever neste canal e ativar o sino de notificação.
Nós não apenas relatamos o ruído, nós rastreamos o sinal. Aqui é comando naval, aguardando.